Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar para aquela nossa aula de toda terça-feira com o professor Martim, a nossa terça-feira feliz. E feliz também está a economia brasileira, com bons resultados, hein, Kleber? Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É isso aí. A gente realmente teve uma surpresa muito positiva na manhã dessa terça-feira para começar o mês de junho um pouco mais otimista, né, e com boas energias, pelo menos econômicas aqui para as pessoas. Muito bom, então quero saber já, antes vou dar as boas-vindas, claro, para o nosso professor Martim. Professor, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Rê, Kleber e todos aqueles que nos ouvem, tudo ótimo por aqui. Quero saber de vocês a avaliação que se faz sobre esse crescimento de 1,2% do PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2021, essa boa notícia que acredito que já anime até o mercado financeiro e a bolsa, hein, meninos? Anima sim, Rê, anima porque a gente teve como a gente falou, uma surpresa, né? O mercado tinha um consenso ali muito próximo do 0,70, né, de avanço da economia ali no primeiro tri, e esse avanço de 1,2% traz aí realmente uma informação para a sociedade, para os analistas, para o mercado, de que realmente a economia brasileira está melhor do que se esperava. É o terceiro trimestre seguido, né, de alta. A gente teve os 2 trimestres muito pesados lá no início de 2020, né, caindo 2,20, depois caindo 9,2. Foi se recuperando aos poucos, né, mas fechou ainda negativo em 4,1, só para lembrar, né, no ano de 2020. E agora a gente tem ali uma perspectiva melhor do que a gente tinha no final do ano e principalmente, né, depois dessa segunda onda que a gente sofreu de pandemia, com paralisações, né, com todos os problemas que a gente sofreu aqui. Realmente a notícia ela traz aí um alento em termos de recuperação, que a gente tinha a expectativa de uma velocidade menor do que pelo menos a gente sentiu aí com esse resultado, e até também pelos outros números. Esse é o número fechado, né, mas mostrando realmente a recuperação em alguns setores, que anima, inclusive, para um segundo trimestre e depois o restante do ano, se a gente conseguir controlar todos os problemas que a gente já vem, pelo menos, gerenciando nesse tempo, né, professor? Não, perfeito, acho que é isso mesmo, quer dizer, é um número muito melhor do que o mercado esperava, mas é uma recuperação, né, de um momento difícil, né, então, e também bastante puxado certamente pelo setor agrícola, né, quer dizer, numa questão ligada ao preço de commodities também, né, o setor exportador também puxando forte. Torcemos para que a recuperação continue, para que o emprego se recupere de uma forma rápida, né, intensa, né, e que a gente possa ter aí um crescimento e uma melhora certamente aí das condições de vida, né. Perfeito. Para a gente ter, desculpa, só para passar alguns dados, né, o lado de oferta de serviços, né, veio com 0,4, a indústria veio com 0,7, e quem puxou muito, ajudou bastante, que veio forte, foi mais uma vez a agricultura aí com 5,7%, né. Interessante a gente olhar o lado da demanda, que trouxe as maiores surpresas, né, puxou pelo lado da demanda. O que puxou pelo lado da demanda não foi consumo das famílias, que essa ficou até bem estável ali, em uma queda de 0,1, né? O que se pode traduzir até em formação de poupança, que é natural das pessoas num momento como esse, né? Mas a surpresa veio em investimentos, com um avanço de 4,6. Então, além do número final, o que compôs realmente a recuperação do PIB traz aí uma expectativa melhor até para os próximos, que a gente tem aí, a gente vai acompanhar de perto para passar para o investidor, o que reforça muito os nossos calls que a gente vem passando aqui, né? Quando a gente fala calls, né, as nossas recomendações para os investidores, em termos de, claro, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar no país, mas quando a gente olha para a economia, para a recuperação de atividade e para os investimentos, esse a gente tem conseguido mostrar aí, ser assertivo, né, professor, no andamento Sim. da recuperação desses ativos, né? Super importante isso mesmo. Nossa visão para a Bolsa é positiva, já faz algum tempo que ela
que ela é positiva, continua assim. Durante essa semana, né, a semana passada, melhor dizendo, o mercado já incorporou várias revisões positivas do PIB também, né, e certamente esse foi um dos motivadores do índice Bovespa estar batendo recordes sucessivos de cotação, né, e aconteceu aí cotação máxima na sexta-feira, aconteceu ontem, se continuar desse jeito, provavelmente teremos mais uma máxima hoje, então, de fato, o mercado está absorvendo esta recuperação. Muito bem, meninos, muito bem, boa notícia, então, para começar o mês, né, esse mês de junho. Falando em mês, Martim, a gente lembrou nessa segunda-feira, no último dia útil do mês de maio, que aquela maldição que falamos aqui numa aula com você não se confirmou, viu? E estamos todos contentes com isso, certo? Então, na verdade... É verdade. E não só não se confirmou, mas tivemos um mês muito bom, alto acima de 6% do índice Bovespa, né? Então, de fato, é um movimento para se comemorar. Dólar caindo mais de 3, né? Então, a gente viu aí realmente um movimento muito positivo. Muito bom, gente. Vamos para a nossa aula, então. Só queria lembrá-los, quem ainda não percebeu, que quem embala o nosso episódio de hoje é a lixadeira do piso do meu vizinho, que está fazendo uns reparos ali no seu apartamento. Então, possivelmente, nossa gravação bom e velho home office, vocês podem estar ouvindo aí de fundo essa trilha sonora do piso sendo restaurado. Espero que fique bonito, que fique brilhoso, né, meninos, para valer essa nossa trilha de fundo aqui do podcast dessa terça. Coisas do novo normal, Renata. É verdade. É verdade, Martim. Mas vamos lá, vamos falar sobre Nassim Nicholas Taleb. A gente deu um breve spoiler de quem ele é em um episódio há um tempo atrás, mas hoje a gente dedica especificamente a este escritor, entre outros atributos, né, Martim? Não, é isso mesmo, é uma pessoa bastante influente, né, muito lida. Ele é libanês, né, estatístico, com estudos em Paris, nos Estados Unidos, professor do MIT, trader, gestor de fundos, escritor, então tem uma dinâmica muito relevante em diversas áreas, então é uma pessoa bastante influente. Seu trabalho, muito ligado à sua formação e aquilo que ele fez ao longo da sua vida, está ligado à aleatoriedade, aos eventos raros, né? Então, de como ao acaso, né? De como isso impacta de forma relevante a vida. Ele é um grande crítico também da normalidade, dos estudos de normalidade, da curva de sino, da curva de Gauss, né? Matematicamente falando aqui, ele acredita muito em eventos inesperados que provocam um grande impacto e que esses eventos são mais frequentes do que aquilo que a normalidade, por exemplo, faria acreditar. E em terceiro ponto, ele fala muito sobre como tentar posicionar-se para ganhar com esses eventos inesperados, tanto nos investimentos como em estratégias de negócio, estratégias empresariais, né? Algumas características pessoais que ele é um crítico muito forte, tá? Na hora em que ele critica alguns eventos, ele, de fato, ou alguns conceitos, ele se posiciona de uma forma muito forte. Algumas pessoas até falam que é arrogante, tá? Então, na forma como coloca, o que não deixa de ser meio contraditório, né? Porque se a visão dele está ligada à aleatoriedade, ou seja, ao fato de que os eventos são bastante raros, né? Ou melhor dizendo, que os eventos raros têm grande frequência na sua ocorrência e que seus impactos são extremamente relevantes, né? Ou seja, é mais ou menos como ser arrogante que você não sabe, né? Mas então é uma certa contradição que chega a ser bastante interessante, tá? Legal é que nos seus livros, nos seus principais livros, vamos falar de 3 hoje aqui, tá? Esses elementos que eu citei, a aleatoriedade, a questão dos eventos inesperados e como posicionar-se para ganhar isso, né, com eles, de fato, os 3 livros trazem esses contextos, tá? Trazem esse contexto geral. Mas, de alguma forma, eu posso dizer que o primeiro livro, que é o Iludidos pelo Acaso, ele está mais ligado à aleatoriedade, né? A como nós percebemos os casos que são aleatórios, ligados ao acaso. O Cisne Negro é uma
é um livro que é uma crítica muito forte à curva normal, e ele descreve esses eventos de grande impacto. E o Antifrágil, ele foca mais na forma de como posicionar-se para ganhar com estes eventos raros de grande impacto, que são mais frequentes do que o mercado, que as pessoas realmente esperam, né? Então, acho que a obra como um todo, aí, em poucos minutos, é mais ou menos essa é a visão geral do Taleb. Professor, e a gente pode falar um pouco dos livros, então, que são muito comentados, principalmente no mercado, né? Sim. Vamos falar de cada um deles, tá? Então, o Iludidos pelo Acaso é o primeiro livro. Ele já tinha escrito coisas mais ligadas ao mercado, tá? Ele tinha escrito sobre Dynamic Hedging, né? Estou falando que ele era um trader mesmo, né? Mas esse foi o primeiro livro mais popular, mais comercial, podemos dizer, que ele lança, tá? Então, Iludidos pelo Acaso é um livro muito interessante, muito bem escrito, tá? Ele aborda como o acaso é mais importante do que nós podemos imaginar. O acaso, segundo ele, construiu muitas fortunas, né? Então, e às vezes a gente acha que o mérito é o principal. O mérito é importante, sim, mas você precisa correr atrás, você precisa fazer apostas ou adotar estratégias que se beneficiem com alguns eventos raros, né? O livro é muito de historinhas, né? Referências variadas, né? Dá para ver que ele tem uma cultura geral muito importante. Eu vou destacar uma só, que é bastante interessante, até engraçada, que é a dos macacos datilógrafos, né? Só para você ver como é que é a história do acaso, né? Então ele diz aí, em determinado momento, né, imagina uma situação que você coloca um macaco para datilografar numa sala, né, e deixa ele datilografando uma tarde, né? Aí ele fica batendo lá na máquina de escrever, né? Fica na máquina de escrever, aquelas coisas antigas, podia ser no computador, mas o exemplo é sobre a máquina de escrever. No fim do dia, cara, é muito provável que tenha alguma palavra que faz sentido. Oi, uva, pai, alguma coisa deve ter saído no meio daquelas coisas todas que o macaco descreveu, né? Aí ele expande isso, né? Já ele é estatístico, ele diz, imagina que a gente colocasse muitos macacos durante uma semana datilografando, é capaz de sair alguma frase, né? Vovó viu, uva, sei lá, alguma coisa é capaz de sair, né? Por probabilidades, né? E aí ele diz, imagina se a gente colocasse todos os macacos do mundo por tempo infinito. Tem um é uma questão de estatística, exatamente, tem a Ilíada, segundo ele, né? Mas, tipo, não é que o macaco tivesse o poder de escrever a Ilíada, né? É que o acaso constrói coisas, né? E aí ele diz, o grande erro do mundo é pegar aquele macaco, dizer que ele é um gênio, né, e pedir para ele escrever a Odisseia. Ele não vai escrever a Odisseia. A Ilíada foi fruto do acaso. Isso então acontece, segundo ele, a gente às vezes supervaloriza algumas estratégias de negócio, a gente supervaloriza a capacidade de determinados gestores de investimento de provocarem resultados ou de terem resultados muito relevantes no mercado, quando uma boa parte disso, se não a totalidade, como no caso dos macacos, é fruto do acaso, tá? E ele trabalha bastante aqui, num viés, ele não é citado exatamente com esse nome no livro, que é o viés de retrospecto, né? O viés de retrospecto, a gente já falou algumas vezes, é que depois, quando eu olho um acontecimento, eu consigo encaixar uma explicação para aquele evento, né? Eu verifico o que aconteceu, alguma coisa, uma estratégia de negócio que deu certo, um case de investimento que funcionou, e eu coloco uma história que conta como aquilo foi feito, né? E ao fazer isso, eu fico com a impressão de que aquele evento que tem componentes do acaso muito fortes, ele era mais explicável do que ele era de fato. E eu começo a ficar com a sensação de que o futuro é explicável, é que eu consigo explicar ou prever, melhor dizendo, o futuro de uma forma que de fato não é realista, porque o futuro é super complexo, né? Na verdade, o passado encaixa facilmente algumas explicações, mas isso não quer dizer que eu possa fazer previsões assertivas sobre o futuro. Então, o Iludidos pelo Acaso tem este tom, né? Acho que eu não estou fazendo exatamente uma resenha, mas estou contando um pouco do que ele trata, né? E falando um pouco do tom do Iludidos pelo Acaso. O grande livro dele, né, o livro provavelmente mais relevante, creio eu que é o mais vendido, é A Lógica do Cisne Negro. A gente já falou aqui, hein? Já falamos um tanto sobre ele. Falamos um episódio dedicado a ele, a gente pode até deixar a descrição aqui
deixar o link na descrição para se alguém quiser se inteirar um pouco mais do livro, né, Martim? Perfeito. Vamos sim deixar. Aqui, ó, ele começa nos primeiros capítulos, na lógica do cisne negro, falando para fazendo críticas muito sérias, muito fortes aos modelos tradicionais de modelagem de investimentos, de precificação, né? Então, que basicamente eles estão inspirados na normalidade dos ativos, na curva normal, na curva de Sino, na curva de Gauss também chamado, que ele chama, quando eu falo de arrogância, da grande fraude intelectual, né? E ele fala que não dá para explicar eventos econômicos ou eventos históricos, e digamos que os preços dos ativos negociados no mercado são eventos históricos misturados com eventos econômicos, né? Então não dá para acreditar que essas coisas se comportem como uma curva normal. Ele diz que as coisas que se comportam como uma curva normal, como uma média, um desvio padrão, uma curva de sino, são coisas ligadas à natureza, à altura das pessoas, o peso, né? Então, falando da altura, você tem pessoas muito, muito altas, você tem poucas pessoas muito, muito baixas, você tem uma média bastante definida, né? Uma característica da curva normal também é que se você pega uma amostra grande de pessoas, né, as pessoas que moram num prédio, e você tira a pessoa mais alta, ela não modifica a média, né? Sabe? Tipo, você divide por 1 a menos, lá no fim das contas cai na segunda casa decimal, a diferença não modifica a média. Se você tira da humanidade a pessoa mais alta, ela não modifica a média de altura da humanidade, né? Então, e o que ele cita é que isso é diferente quando a gente pensa em eventos ligados à riqueza. Se você tira a pessoa mais rica do mundo, ou as 2 pessoas mais ricas do mundo, eles modificam, assim, a média de riqueza do mundo, sabe? É uma característica interessante, né? Então, coisas ligadas à riqueza, coisas ligadas à economia, coisas ligadas à própria história, né? A história da humanidade não avança com um passo por dia, né? Tem dias de extrema relevância, né? Sei lá, podemos falar aqui, dia de descoberta da América, né? Descobrimento da América, o dia do desembarque da Normandia. O mundo seria diferente se os aliados não tivessem desembarcado na Normandia naquele dia, sabe? Então tem dias que são muito relevantes. Então a história, os acontecimentos econômicos, a riqueza não é descrita de forma boa pela curva de Sino, pela curva normal, e isso põe em xeque basicamente todos os modelos de investimentos, tá? Modelos de Black-Scholes, o CAPM, o modelo de Markowitz, né? E o interessante é que ele não propõe um modelo alternativo, robusto, quantitativo. Não, ele critica, ele define nesse livro daí o cisne negro, né? O cisne negro aparece na visão dele porque esses eventos disruptivos, extremamente relevantes, acontecem na história com muita mais frequência do que a curva normal poderia prever, né? E ele chama então o cisne negro de um evento inesperado com efeito transformador, e que, segundo ele, acontece com mais frequência do que a gente poderia imaginar. Algum tipo de cisne negro acontece, né? E essa é a dinâmica da lógica do cisne negro, e no fim das contas ele também já dá uma pincelada do que vai ser o outro livro, que ele diz que você devia adotar estratégias de negócios ou de investimentos que se aproveitem desse fato de que eventos extremos acontecerão com uma frequência superior ao previsto. Não sei exatamente quais serão os eventos, não é essa a visão dele, ele não tenta prever isto, mas ele diz os eventos extremos acontecerão. E é bom que você esteja preparado para isso, não só de forma defensiva, mas de forma a aproveitar estes movimentos. Acho que é mais ou menos essa a lógica do segundo livro, Kleber. O professor, a gente não estava nem um pouco preparado para a pandemia da Covid-19, está claro para todos, né? E aí a pergunta que fica é, a gente pode considerar essa pandemia, todos os eventos que aconteceu, como um cisne negro, segundo a teoria? Excelente pergunta, Kleber, vale 1 ponto aí, tá? Boa! Já está com um ponto. Bota aí, Rê. Opa! É isso aí, velho. Vou ter que melhorar as minhas aqui. Olha lá, excelente pergunta. Tem características, você mesmo citou, né, algumas características, o impacto da pandemia nos mercados foi fortíssimo, foi transformador, para algumas indústrias também foi transformador, né, as empresas de tecnologia de transmissão remota avançaram muito, tem diversas coisas que têm características de cisne negro, mas o próprio Taleb diz que isso não pode ser considerado um cisne negro. O Taleb, aqui no caso, está mais preocupado com manter a robustez do seu conceito. E aí o que ele diz é, cara, já tivemos outras pandemias com impactos relevantes.
né? 100 anos atrás, que na história da humanidade não é tão distante assim, tivemos a pandemia da gripe espanhola, que não era espanhola, né? Já falamos sobre isso, né? Tantos anos atrás tivemos a peste negra. Então, tipo, não dá para chamar de cisne negro uma coisa que já aconteceu, né? É uma questão meio conceitual aqui, né? E ainda mais que tinha gente que dizia, e as pessoas comentavam, olha, tem possibilidade de ocorrer pandemias, tinha acontecido a SARS pouco tempo antes, a coisa da Ebola. Então, ele diz que não é exatamente um cisne negro, embora, para quem estava preparado para acontecimentos extremos, isso daria na mesma, né? Porque se alguém estava preparado para eventos extremos negativos ou positivos, ele teria conseguido ganhar com esses movimentos, né? Então, é uma questão um pouco mais conceitual do que outra coisa. Para Taleb não é um cisne negro, mas o impacto para os mercados, como você mesmo citou, Kleber, foi super relevante, então tem elementos de cisne negro. Uhum. E aí a gente entra no outro livro que a gente vai comentar, que é o Antifrágil, né? A palavra antifrágil acho que não existe em português, mas é o título do livro. Né? É curiosa, ela é interessante, ela vem na esteira do cisne negro. Então, quer dizer, como os eventos extremos podem ter consequências importantíssimas, inclusive nos investimentos, nas estratégias de negócio, e como eles são mais comuns ou frequentes do que se espera, é importante estar posicionado e tentar se beneficiar disso, né? Então, beneficiar-se com cisnes negros positivos ao seu favor, tá? E aí ele discute uma questão que a gente acha que o contrário de frágil seria robusto ou forte. Ele usa a palavra robusto, né? Mas ele diz que não, né? Frágil é aquela coisa que se quebra, né? Que acontece alguma coisa, algum evento econômico, por exemplo, e ela tem problemas, tem dificuldades, empresas que quebram, estratégias que apresentam rentabilidades negativas, e ele diz que o contrário de frágil não é robusto, perdão, o contrário de frágil, ou seja, robusto seria aquilo que resiste bem a uma crise, né? A gente fala muito de resiliência, né? Então, resiliência é aquilo de resistir a um evento negativo, mas não é isso que ele quer dizer. O que ele está falando é que o contrário de frágil deveria ser antifrágil. E antifrágil seria aquilo que se beneficia com o caos, que se beneficia com o problema, não apenas que aguenta, não apenas que suporta, né? Então, ele coloca algumas coisas. Para ser mais fácil, ele começa ilustrando com o corpo, né? O corpo, quando a gente pensa em atividade física, musculação, ele é antifrágil. Ele sofre alguma, né, um exercício, levantar pesos, ele sofre, mas em pouco tempo ele sai mais forte com isso. Sim. Né? A questão das vacinas é um pouco isso também. Você injeta uma coisa ruim, não dá para dizer que a vacina é boa, mas o corpo sai mais forte disso, né? Então, estratégias de negócios podem ser antifrágeis. Então, empresas que estão preparadas para aproveitar movimentos, podemos até dizer que no caso da pandemia, essas empresas que eu acabei de citar como de transmissão remota, como de comércio online, foram antifrágeis, cresceram durante a crise, né? E dá para adotar também estratégias de investimentos que possam se beneficiar, né? Então, sei lá, ele cita em vários pontos, ou até em entrevistas que ele gosta de operar, estratégias de opções com probabilidade baixa de exercício, muito fora de dinheiro, compradas ou vendidas, porque os eventos raros poderão acontecer, tá? Ele fala de ações ou setores empresariais sujeitos a cisnes negros positivos. Ele cita, por exemplo, e isso vem até desde o Iludidos pelo Acaso, ele cita, por exemplo, a indústria farmacêutica como uma indústria que é ligada a cisnes negros positivos. É uma empresa que passa anos, às vezes décadas, procurando o remédio para uma determinada doença relevante, e em determinado momento ele descobre. Então, vai gastando dinheiro e encontra alguma solução, e essa mais do que compensa todos os investimentos que foram feitos, às vezes durante décadas. Ele cita que eventualmente a indústria do entretenimento, os próprios livros podem estar sujeitos a cisnes negros positivos, né? Os filmes, né? Eventualmente você lança muitos filmes, encontra muitos autores, um deles deslancha, vai e compensa todos os investimentos que você fez em outras coisas. Então, você vê que tem uma dinâmica empresarial, tem uma dinâmica de mercado, né? E esse conceito de antifrágil, para mim, é bastante interessante, viu, Renata? Muito, muito, professor. E aí, ouvindo essas explicações e a sua análise sobre esses 3 livros,
entendo que a gente consegue tirar deles alguns conceitos e algumas dicas para investir melhor, dado que eles mostram características conectadas com o investimento, né? Sim, sim. Eu entendo que aqui tem uma visão bastante interessante. Eu acho que a diversificação não é algo que ele propõe como uma solução, mas uma diversificação bem feita, no meu entender, funciona, né? Ou seja, eu tenho que ter uma estratégia diversificada com posições claramente vencedoras, ou com as atacantes, digamos assim, de um time de futebol. Tenho que ter algumas posições que procuram beneficiar-se de determinados cenários que eu acho eventualmente mais prováveis na minha estratégia, mas você tem que ter defensores que vão te proteger, né? Então, um time bem equilibrado provavelmente vai te permitir capturar ganhos sem expor você a riscos desnecessários. Acho que aquela analogia de um time de futebol bem equilibrado, um time de futebol com um bom ataque, um bom meio de campo, uma boa defesa, funciona bem, né, como uma estratégia para capturar tudo isso que o Taleb fala. Eu acho que é um caminho sempre, né? Acho que a diversificação geralmente é a grande resposta para os investimentos, no meu entender, tá? Aqui eu estou falando mais com a minha visão, mais do que as próprias posições do Taleb, tá? O professor... Pensando aqui... Vai lá. Não, tá, só para complementar o que o professor estava falando, pensando aqui também nesses cenários que ele traz em cada livro, talvez tentar ficar muito atenta e tentar fugir dos vieses pode ajudar quem está investindo, né, professor? Com certeza, né? Quer dizer, o viés de retrospecto, para mim, ele é bastante perigoso, principalmente, tá? Essa história de que a gente se envolve com as narrativas, acha que as coisas do passado eram previsíveis e acha que o futuro é também previsível, né? Então, esse é um perigo para mim que fica muito claro nas descrições, nos ensinamentos do Taleb. Eu acho que aqui, só trazer um contexto aqui, mais do que a gente acreditar piamente em tudo que o Taleb fala, eu acho que a gente tem que trazer para a nossa visão elementos relevantes aqui, né? A gente tem que entender que sim, a gente deve procurar, né, posições ganhadoras, deve estar atento a isso, mas deve também estar, de alguma forma, com posições que limitam os nossos riscos, né, porque os riscos podem acontecer, né, e o que a gente vê com grande frequência falando em vieses, muitas vezes é o chamado excesso de otimismo por parte dos investidores, que colocam todas as suas apostas numa única direção de mercado, né, e isso pode ser bom, mas pode ser muito ruim, né? É mais ou menos como colocar um time com 11 atacantes. Cara, se você dá sorte, faz o primeiro gol cedo, é capaz que as coisas vão bem, mas é difícil achar que um time com 11 atacantes ganhe um jogo, ou é difícil achar que ele ganhe um campeonato, né? Ele não ganha um campeonato, né? Então, no meu entender, esse equilíbrio, evitar esses vieses, particularmente viés de retrospecto, né, e esse excesso de confiança, o viés de overconfidence, eu acho que é bastante importante, e isso para mim aparece, não descrito dessa forma, mas ele aparece sim, de forma quase que subliminar, como uma estratégia interessante para esse mundo, né, sujeito a esses cisnes negros, né? E, professor, na sua avaliação, qual a probabilidade Taleb levar um Nobel por essas obras dele? Aí seria um cisne negro, né, Cleber? Ele não tem cara de Nobel, né? Alguns alunos já me perguntaram isso. Eu diria que não tem cara de Nobel, porque o Nobel, no meu entender, posso estar enganado também, tá? Ele é muito mais forte em crítica aos modelos do que em posições de algum modelo robusto, né, algum modelo, inclusive quantitativo, alternativo a estas questões. Tem os conceitos do antifrágil, é um conceito importante, mas ele não tem a robustez ou as características ou o peso científico, né, mesmo quantitativo. As suas proposições, né, não tem esse peso quantitativo tão relevante para levar um Nobel. Então, eu diria que ele não deverá levar. Ele pode levar outras coisas, pode levar um Pulitzer, aí falando para a Renata, né, quer dizer, como um bom escritor, como coisa desse tipo. Isso pode. Agora, tem uma diferença, sabe que tem uma diferença relevante entre o valor do prêmio Pulitzer e o prêmio Nobel, né?
Se eu não me engano, o Pulitzer é $10 mil de prêmio e o Nobel é €1 milhão, né? Mas, enfim, em termos financeiros faz bastante diferença. Em termos de carreira, é que também não existe o prêmio Nobel, digamos assim, de jornalismo ou de escrita, para escrita. Obviamente existe o prêmio Nobel de literatura, né? Mas não existe o de jornalismo, né? Que talvez se encaixe um pouquinho mais aqui, né? Não sei, acho que estou falando um pouco de bobagem aqui, o Pulitzer acho que também não caberia. Tá bom, se acontecer a gente já vai saber o que é um cisne negro, professor. Perfeito, muito bom, muito bom. É isso então muito por bom, hoje. Viu? Gente. Muito professor, bom, professor. Só um ponto interessante do Taleb, Pulitzer ou Nobel, eu não sei avaliar, mas o que dá para avaliar um pouco é que ele é polêmico e muito interessante se seguir nas redes sociais. Ele entra nas polêmicas, ele entra em discussões, ele dá respostas realmente interessantes para os seus seguidores. Recomendo para quem puder segui-lo, viu? Perfeito, Boa essa dica. Visão meio forte, né? Até meio arrogante aparece inclusive nas redes sociais, né? Exato, é isso mesmo, Cléber. Muito bom, meninos. Fechamos por hoje nossa aula? Fechamos por hoje e nos ouvimos, né? Na próxima terça. Combinadíssimo, professor. Obrigada por hoje. Imagina, obrigado a vocês. Kleber, até. Valeu, Rê, obrigado, professor, por mais uma aula. Respondendo agora de forma um pouco mais completa, Rê, o início, e até para o professor aqui também, mercado recebendo muito bem o PIB, tá? O dólar nesse momento, só para posicionar aí, tudo bem, fala o horário, né? Porque quem ouvir mais tarde, né? São 10h45 agora, já cai aí em torno de 1,20 a R$5,15, tá? O Ibovespa já supera os 128 mil pontos, então esse é o reflexo dessa surpresa que a gente teve hoje. Vamos ver como se sustenta e por quanto tempo esse movimento, mas é realmente muito positivo começar bem o mês, né, Rê? Obrigado, professor. Muito bom. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, lembrando que para ouvir o fechamento do mercado, você segue o Itaú Investimentos no Telegram e vai acompanhar os desdobramentos da repercussão do resultado do PIB pelo mercado financeiro. Fiquem ligados nesses nossos conteúdos todos, porque a gente deixa vocês atualizados. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.